Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Eu me chamo Cinda Nunes Augusto e, ao lado de Aline Nascimento e Marcos Neira, irei ministrar o curso de extensão intitulado Relações de Gênero no Currículo Cultural da Educação Física, no âmbito do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, o GPEF da FEUSP. Os objetivos dessa videoaula serão conhecer e refletir sobre a argumentação conceitual empregada pelos estudos de gênero, sexualidade e feministas no Brasil, sobre o cenário de disputas LGBTQIA+ no país e também sobre esse cenário de luta e resistência de lésbicas na ditadura militar brasileira. O primeiro texto com o qual trabalharemos é o Movimentações e Movimentos LGBTI+ no Brasil, do Renan Quinalha. Para começar, o autor nos localiza que as demandas dos movimentos sociais, elas não são lineares e elas não se dão por encerradas, né? A gente tem sempre um movimento que é de avanço e retrocesso em agendas políticas que seguem paralelas, e essas pautas e essas demandas, elas sempre retornam na cena política a depender do contexto político, social, histórico, cultural, econômico, etc., né? Então, essas demandas elas vêm e vão com mais ou menos intensidade, dependendo do contexto. Antes mesmo da gente ter os movimentos sociais organizados, tal qual a gente conhece hoje, já existia a movimentação desses sujeitos que compõem esses grupos. E isso é muito importante, porque esses sujeitos, desde sempre, já deslocam significados ao ocuparem os espaços públicos e privados, né? E quanto mais essas pessoas têm condição de ocupar os espaços públicos, mais esse deslocamento de significado se intensifica. E para pensar um pouco sobre isso, o autor ele nos convoca a tentar categorizar ali esses períodos em que tem uma maior efervescência de certas demandas e pautas em cinco ondas. Esse primeiro ciclo ele chamaria de ciclo da afirmação homossexual e combate à ditadura. Uma das principais pautas e demandas seria a construção e a afirmação de uma identidade homossexual. Né? Então, teve um período aí muito importante de um agrupamento dessas pessoas que criavam ali espaços de sociabilidade, de encontro, para que elas pudessem se acolher em suas identidades que seriam compartilhadas. Mas aí também começou a existir uma disputa de significados, porque quem seriam os sujeitos desse grupo homossexual? Quais seriam as características que fariam com que esse grupo acolhesse determinadas pessoas? Teria um padrão? Não teria? Se alguma pessoa não tivesse alguma certa característica, ela poderia ou não participar desse grupo? Então, se tem uma disputa ali pelos significados do que seria essa identidade homossexual. E também a gente percebia uma diferença na condição de acesso desses espaços de sociabilidade por parte das pessoas que compunham essa identidade homossexual. Ou seja, as questões de gênero, classe, raça, por exemplo, determinavam se as pessoas conseguiriam ou não se encontrar, aonde conseguiriam se encontrar com mais ou menos facilidade, e isso tudo influenciava nessas disputas dentro do próprio movimento. Além disso, o cenário era de fortalecimento da luta pela redemocratização do país, pensando o cenário aí da ditadura civil-militar brasileira, onde os movimentos sociais tiveram importantíssima função de luta e de resistência. Nos anos 70, a gente tem um papel importantíssimo dos jornais e dos panfletos, que funcionavam muitas vezes de forma clandestina, não poderiam estar atuantes, né? E um dos principais jornais que a gente tem é o jornal Lampião da Esquina, que foi publicado entre 1978 e 1981, sendo o primeiro jornal de circulação nacional feito por e para pessoas homossexuais. Além disso, nesse primeiro ciclo, também uma marca importante é que em 1978 a gente tem a primeira reunião do Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais, que foi rebatizado depois como Somos, que é um grupo de afirmação da identidade homossexual, pensando ali aquela primeira demanda que era muito importante nesse primeiro contexto. O segundo ciclo ele é chamado de ciclo do HIV e da AIDS e da organização. Se teve uma importante mobilização contra os diagnósticos de pessoas LGBTQIA+. Isso porque começou-se ali uma epidemia de HIV e AIDS no Brasil, não só no Brasil, mas a gente vai falar desse contexto do nosso território, que foi utilizada como um mecanismo de repatologização desses sujeitos. E aí, repatologização, porque a gente sabe que os sujeitos homossexuais já vinham sendo patologizados e colocados como doentes independentemente dessa epidemia, né? Então, ela serviu ali como mais um aparato de repressão
com o incentivo do discurso da igreja, que dizia que ser homossexual era um pecado e que por isso a AIDS vinha então como um castigo divino para que essas pessoas então se corrigissem desse pecado. Pensando nessa promiscuidade das pessoas homossexuais que era condenada pela igreja. Nesse sentido, a sexualidade ela se tornou uma pauta pública que era falada de maneira muito intensa por todas as pessoas. Por um lado, isso é muito negativo, tendo em vista o avanço do discurso conservador sobre essas pessoas nesse contexto em que elas estavam vivendo. Por outro lado, a gente vê uma efervescência desse discurso, de maneira que mais pessoas na cena pública conseguiam ter acesso à possibilidade de existência de outras sexualidades que não fossem que não fosse a normativa. Então, era um processo de ambiguidade ali que era vivido. Se tinha também uma reivindicação pelo reconhecimento legal da união entre pessoas do mesmo sexo. Isso porque muitas das pessoas que estavam com HIV ou AIDS e faleciam, é, com os seus parceiros e parceiras não tinham condição de serem reconhecidos enquanto família, né? Então, houve uma intensificação da luta por direitos através dessa visibilidade jurídica, de que essas pessoas poderiam sim estar perante a lei em um estado de comunhão através do casamento. No terceiro ciclo, que é o ciclo de institucionalização, visibilidade pública e mercantilização, a gente tem uma intensificação dessa luta pela despatologização da homossexualidade, e aí é importante frisar que em 1985 o Conselho Federal de Medicina retirou a homossexualidade do rol de doenças, isso foi um marco bastante importante. Outro marco importante desse terceiro ciclo é a Constituinte surgindo como uma grande oportunidade, né, desse movimento se inscrever no texto constitucional com reconhecimento e dignidade das consideradas, então, minorias sexuais, mas o que a gente vê é que a proposta foi rejeitada pela maioria dos deputados, das deputadas que estavam atuantes no momento, e a gente pode traçar uma relação com o momento atual, né, onde muitas pautas são colocadas para serem votadas e a gente perde em termos de garantia de direitos, porque o voto é majoritariamente contra as demandas que apareceram, né? Apesar disso, a visibilidade dessas pautas, mesmo com essa derrota, era importante para que ganhasse notoriedade nas legislações tanto estaduais quanto municipais. Além disso, nos anos 90, com o acúmulo ali de alguns anos já de experiência de ativismo organizado, da construção de um diálogo com as instituições do Estado, a gente já via a consolidação de um mercado voltado para esse segmento, tendo aí a mercantilização dessa cultura LGBTQIA+. E além disso, um movimento importante que teve foi a criação da parada, que era então conhecida como Parada do Orgulho GLT, e que foi ganhando outros nomes aí ao longo do tempo e das diversas disputas que foram acontecendo dentro do movimento. No quarto ciclo, a gente vê a cidadanização, a diversificação e os direitos ganhando força. Em 1992, a gente teve a criação da Astral, que é a Associação de Travestis e Liberados, que foi atuante no cenário de combate a essas violências, né, para a mobilização de uma rede nacional de travestis. E depois, em 1997, a gente viu o surgimento da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, dois órgãos bastante importantes para pensar as especificidades das travestis dentro do movimento LGBTI+, ou LGBTQIA+, dependendo se você pega em cada contexto, essa sigla também amplia ou é menor, é, que eram invisibilizadas dentro do movimento, né? O segundo texto que nós lemos denuncia essa invisibilidade dentro do movimento das mulheres lésbicas e também tem uma denúncia da invisibilidade das pessoas trans dentro do movimento LGBT. Além disso, a gente tem uma dificuldade muito grande de garantia de direitos dentro do legislativo e do executivo, de maneira que a conquista de direitos se dá de maneira mais fácil, e a gente vê isso até hoje, através do poder judiciário. Então, houve uma reivindicação através desse setor. Já o quinto ciclo, que ele é
bastante atual, o autor denomina como backlash bolsonarismo, que é um ciclo onde a gente tem uma reação a essas conquistas de direitos que foram sendo conseguidas aí ao longo dos anos, e a gente percebe ao longo da história que sempre que a gente tem um avanço maior para certos grupos, a gente tem também um movimento bastante forte que vem em resposta como uma reação a essa conquista de direitos. Com isso, nesse momento específico desse contexto histórico que estamos vivendo, a gente tem uma ampliação e uma intensificação do discurso de ódio contra esses grupos, que são considerados minoritários politicamente, e também a ampliação das fake news, né? E uma intensificação na disputa discursiva no âmbito da educação, que é uma instituição que sempre aparece como um local de disputa pela validação de certos discursos que vão dar visibilidade ou não a certos grupos sociais. Dentro desse cenário, a gente tem, por exemplo, a criação do movimento Escola Sem Partido. Já o segundo texto, que é o texto Lésbicas na Ditadura Civil-Militar Brasileira, a autora, que é a Júlia Compeira, ela vai falar um pouco sobre essa condição de ser lésbica no Brasil. E ela vai trazer que a violência, a invisibilidade, a marginalização e a criação de estigmas são alguns dos eixos principais que remontam o cenário de ser lésbicas no Brasil num momento de ditadura civil-militar brasileira. E aí, pensando através do dossiê do lesbocídio, que a autora traz no seu texto, a gente percebe a importância desses dados quantitativos e qualitativos, mas também da análise partindo da imbricação aí desses marcadores sociais da diferença, então pensar isso também através do gênero, da raça, da classe, e de outros marcadores que vão ganhando notoriedade, para a gente conseguir avançar nas reflexões sobre essas violências que acontecem com esses grupos especificamente no contexto brasileiro, para pensar os nossos processos de resistência. E aí a autora diz que o apagamento dessas opressões promove a sua invisibilização na memória social e assim legitima no presente práticas sistemáticas de violência que passam despercebidas no tecido social e nos órgãos e instituições públicas do país. De maneira que essa frase nos é uma provocação para que a gente pense a importância da constituição da memória social para que as coisas que foram vividas não aconteçam novamente. Ela também traz as reflexões da autora Haute Curiel, que propõe a ideia de que nós vivemos numa nação heterossexual, visando ali evidenciar o regime político da heterossexualidade, que é tratado por Monique Wittig e por Adrienne Rich, que são outras duas autoras. Colocando que esse sistema ele se estrutura na linguagem, ele estrutura a linguagem e se estrutura nela também, as normativas jurídicas e o projeto político de nação. E por disputar o projeto político de nação, é que certos grupos mais conservadores são tão incisivos, por exemplo, em adentrarem dentro das instituições educativas, como falamos anteriormente, para tentar disputar significados e discursos. Pensando no contexto ditatorial especificamente, a autora nos traz que existe uma influência das teorias médicas e do determinismo biológico que reflete para a patologização das sexualidades e que essa patologização justifica a criminalização dessas mulheres, né? A medicina e a psiquiatria, elas colaboram aí historicamente para a construção de uma narrativa sobre a homossexualidade como algo desviante, como algo anormal, como algo perversivo, como uma classificação de algo que precisaria de cura, que precisaria de correção. E aí, por isso, esses mecanismos de correção, tal qual o casamento, pode ser colocado para que essas mulheres, então, não se direcionem para o pecado, né? Essas mesmas teorias médicas do século XIX também categorizam, por exemplo, diferenças que são supostamente biológicas entre homens e mulheres, causando aí essa extrema desigualdade de gênero que nós vemos hoje. Também criaram a ideia de uma diferença de raça que supostamente é biológica, que faz com que a gente tenha um racismo gigantesco no nosso país. Ou seja, essas teorias do determinismo biológico, elas são todas fruto de um processo colonial intenso, que necessariamente marca a história do nosso território. Além disso, também a gente percebe que é um período de censura, de uma escalada vertiginosa da repressão, da extinção de direitos civis e o fim da liberdade de expressão.
E isso tudo advindo de um discurso de que a homossexualidade ela estaria atrelada ao comunismo e que por isso ela poderia ser um atentado aos valores ocidentais cristãos. Então a gente vê esse fantasma do comunismo como algo que não vem de agora, mas que também está muito presente no nosso contexto atual político. É importante destacar também um estudo que a autora traz, que em tradução livre ficaria os estudos sobre a psicologia do sexo e inversão sexual, em que o autor, em 1897, é importante frisar a data, ele categorizou as mulheres heterossexuais como saudáveis, o lesbianismo, esse é o nome que ele deu, como uma predisposição à inversão, ou seja, essas mulheres que são lésbicas teriam uma predisposição a uma performance masculina, e o casamento como um preventor desses supostos distúrbios. E a gente pode perceber os impactos desse discurso até os dias de hoje, né? É bastante comum que as pessoas digam que as mulheres lésbicas estão tentando ser homem, que a performance delas é masculina, como se tivesse algo natural que seja masculino ou feminino. E o casamento ainda é utilizado como essa instituição de prevenção de certos pecados, e de manutenção de uma certa ordem, principalmente na vida de uma mulher. E exatamente por isso a educação é o cenário de disputas, né? Como uma instituição que ela pode ajudar a construir uma nova conduta moral ou a retomada de uma conduta moral na sociedade, né? Então, se tentava aí uma revitalização moral da sociedade para defesa da segurança nacional, era isso que se afirmava, e por isso que, nesse contexto, ditatorial, era importante a criação desses aparatos repressivos através dessas várias instituições, para tentar ali colocar certos discursos em circulação para a criação de determinados significados. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É importante a leitura do texto para poder ampliar esse repertório e convido vocês a seguirem conosco na nossa aula síncrona. Obrigada.